Olá, meus queridos alunos, tudo bem? Questão de hoje é sobre o pronome, questão de número 78, uma questão bem gostosa de resolver. Vou contar até 5, vocês dão um pause e resolvem e nós já corrigimos. 1, 2, 3, 4, 5. É sobre pronome, pessoal? Sim, mas é sobre a morfossintaxe do pronome, tá? Ela mistura aí a morfologia com a sintaxe. Então ela pede o seguinte: assinale a alternativa em que o pronome você exerça a função de sujeito do verbo sublinhado. Claro que é uma questão que vai exigir aí que vocês saibam até orações subordinadas. Vamos resolver uma por uma. Primeira coisa que eu gostaria, de lembrar vocês é que existe na língua portuguesa, e a questão ia exigir um pouco disso de vocês, a ordem direta que a gente viu lá no curso de sintaxe, que é sujeito, verbo, complemento do verbo e o seu adjunto. Ai, professor, por que o senhor insiste nesse assunto? Porque é como nós falamos, pessoal, na língua portuguesa. Vocês fazem isso o tempo todo, né? Quando a gente vai estudar sintaxe, a gente só dá nome aos bois, tá? Uma criança, quando ela é pequena, ela já começa fazendo isso, né? Falando dessa forma, com essa ordem direta. Sujeito, verbo, complemento do verbo e o seu adjunto adverbial. O que ela diz? Eu, sujeito, quero, verbo, complemento do verbo, água. Né? Agora, se ela for uma criança bem abusada. Então, é sujeito, verbo, complemento do verbo e o seu adjunto adverbial. Eu quero água agora. Simples assim, pessoal. É o que a gente faz o dia todo, tá? Na língua portuguesa, é basicamente assim que a gente fala. Claro que aqui pode ser o predicativo do sujeito, aqui pode ser um verbo de ligação, pode não ter nada aqui, pode não ter nada para lá, pode ser só o sujeito e um verbo intransitivo, e aí, e assim por diante. Mas aí é o curso que a gente viu, que vocês já devem saber, tá? Tem a ordem direta, e tem a ordem indireta, inversa. Claro, a gente pode mexer com essa estrutura. Eu posso colocar o verbo antes, posso começar a estrutura com o verbo, posso começar a estrutura de diversas maneiras. Eu posso mexer com essa ordem direta, com essa ordem canônica, digamos assim, e torná-la a ordem inversa, indireta, tá, pessoal? Então a questão ia exigir um pouco de vocês. Outra coisa, para a gente saber o sujeito do verbo, a gente faz aquela pergunta, mas é importante que vocês saibam que o verbo deve ter um sujeito dentro da oração, a menos que seja uma oração sem sujeito. Aí não vai ter verbo, tá, pessoal? Pois bem, ele quer a estrutura, a questão quer a estrutura em que o você seja sujeito do verbo sublinhado. E aí, claro, eu tenho que mexer com essa estrutura aqui. Eu tenho um verbo sublinhado aqui, mas eu tenho outro verbo ali. Qual é o sujeito desses verbos? Aqui, pessoal, a banca já queria que vocês olhassem e se dessem conta de que o que eu tenho aqui é uma oração reduzida de infinitivo, tá? O sujeito do verbo caber é toda essa oração aqui. A banca queria que vocês prestassem atenção nisso. Alcançar aquela peça do maleiro cabe a você. E aí o a você aqui, o você, faz parte do objeto indireto. Então já não é essa, por isso que o X está lá. E eu tenho como sujeito toda uma oração. Oração subordinada, substantiva, subjetiva, reduzida de infinitivo. Eu sei que o nome assusta, mas é só falta de estudo. Começa a estudar até chegar lá, que vocês vão ver. Até chegar às orações reduzidas, começa dos termos da oração e chega até as orações reduzidas, que vocês vão ver que o que eu estou falando não é difícil, tá? Muitos alunos dizem: professor, eu não consigo entender. Aí tu vai conversar com ele, não sabe o que é um sujeito, não sabe o que é um verbo, não sabe o que é um substantivo. Aí fica difícil mesmo, tá? Que se alcance aquela peça do maleiro, cabe a você que se alcance aquela peça do maleiro, seria a forma reduzida. De qualquer maneira, eu tenho aqui um sujeitão, como alguns alunos dizem, uma oração inteira em forma de sujeito. O sujeito do verbo caber está aqui, e o você não é o sujeito do verbo caber, ele faz parte do objeto indireto, porque daí eu tenho um sujeito, um verbo e um objeto indireto. Se eu tenho um a você ali, se cabe a alguém. Esse verbo é transitivo indireto e o sujeito está aqui, tá, pessoal? Claro que a banca queria que vocês fizessem essa estrutura, ela forçou vocês a fazer para descobrir qual é o sujeito aqui do caber, para que vocês tivessem certeza de que não era o você. Como é que eu tenho certeza? Sabendo que isso aqui é uma oração e que o você faz parte do objeto indireto. Então não é
A. Vamos ver se é a B? A estrutura está aqui, né? Ó, não enchas o balão de ar, pois ele pode ser levado pelo vento. E olha que interessante essa estrutura, porque de cara quem estudou já vai entender que nem tem você nessa oração. O verbo é encher, né? Ele quer saber se o você é sujeito desse verbo. Não tem o você nessa oração. Muitos alunos acabam achando que tem, ó, não enchas você, né? Mas o certo é não encha você. Quando tem o S, eu tenho aqui um tu. Então eu não enchas tu, tá? Eu tenho um tu ali, mas eu não tenho você. Então não tem que se estressar nessa estrutura aqui. Também não é essa, com certeza. Mas tem alunos que marcam a B, né? Achando que tem ali um não enchas você. Não enchas. Esse final é não enchas tu, não encha você. Não enchamos nós, não enchais vós, e assim por diante, tá? Mas aqui eu tenho um tu, nem tem você nessa estrutura. Então também não é essa. Aqui eu tenho um ao chegar, vi você perambulando pelo shopping center da Moca. Ele quer saber se esse você é sujeito desse verbo aqui. Vamos analisar? Claro que não, pessoal. O sujeito, ó, de cara a gente já vê que tem um vi aqui, que está na primeira pessoa. Então o sujeito é eu vi. E o você é o objeto direto. Então se o você é o objeto direto, ele não pode ser sujeito, né? Ó, o do verbo que está aqui. Esse verbo que está aqui, ele faz parte de uma oração subordinada adverbial temporal reduzida de infinitivo, né? Ao chegar, quando eu cheguei, né? Seria isso. De qualquer maneira, a estrutura está ali, o você está ali, ele não tem nada que ver, tem até uma vírgula separando, não pode ser sujeito, tá? O aluno deveria perceber isso. Então, não precisava nem ele se cansar, achando que o você era sujeito do verbo chegar. De jeito nenhum. Não é essa aqui também. E eu tenho a D, né, em que de cara eu já tenho entrar, né, e com certeza, pessoal, aqui não tinha erro, Olha o você separado por vírgulas ali, como é que vai ser sujeito do entrar? Não tem como, né? A vírgula nunca pode separar o sujeito do seu predicado ou o núcleo do sujeito do seu verbo. Então já de cara, e pronto, ó, você, vocativo, o sujeito de entrar é eu posso entrar, é uma locução verbal, né? Também não é essa aqui, com certeza. Então, o você não é sujeito deste verbo. E a E, que é a alternativa correta, o que eu tenho? Era para que o aluno fizesse isso. A estrutura, na ordem direta, inversa. Ele trocou aqui, ele colocou primeiro o verbo para depois o sujeito, que é possível na língua portuguesa, tá? Na ordem direta ficaria assim, ó, a Angelina desceu na estação Trianon-MASP. Você, sujeito, desceu na Consolação. Simples assim. Então, o sujeito de desceu aqui, com certeza, é o você, conforme vocês estão vendo ali, tá, pessoal? Acredito que não tenha sido difícil, não era para ser, tá? É uma questão realmente para quem está estudando, né? Não é para quem não estudou. Caiu aqui de paraquedas, com certeza vai achar difícil, né? Tá estudando e mesmo assim achou difícil, segue de novo estudando, revê todo o conteúdo, faz exercícios até que você consiga acertar a questão. A alternativa correta da questão 78 tá aqui, ó, a letra E, né? Na estação Trianon desceu a Angelina, na Consolação desceu você. Tá o contrário aqui, né? Tá na ordem indireta. Fica aqui o meu pedido, pessoal, para que você se inscreva. Tem muita gente assistindo as minhas aulas e eu fico feliz que assista. Mas é importante também que você se inscreva, tá? Eu te agradeço por estar assistindo, é muito importante dar audiência, né? Ajuda na monetização, mas inscrever-se é muito importante também, pessoal. Eu vejo as pessoas falando aí preocupadas com a educação do seu país. É uma forma de ajudar, uma vez que o canal está há 10 anos aí, né, e já formou muitas pessoas já realizaram seus sonhos através deste canal. Então faça, né, essa forcinha aí, além de assistir, além de curtir, além de compartilhar, se inscreva no meu canal. Fica aqui o meu pedido e o meu agradecimento, tá ok, pessoal? É isso aí.